Vamos para o quinto áudio do Trovão Gentil, Ouvindo Deus na Tormenta, de Max Lucado. Era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. João 6,17. Milagre à meia-noite, o Deus do time perfeito. Deixe-me partilhar com você os pensamentos de um jovem missionário. O que se segue são frases retiradas de seu diário durante o primeiro mês no campo missionário. No voo para o campo, ele escreve: da próxima vez que este avião pousar, serei missionário, para sempre. Sim, finalmente, glória a Deus. No segundo dia ele pensa: continuo a lembrar-me que a saudade é temporária, vem do cansaço e das adaptações, mas isso não a remove. Preciso lembrar-me do motivo pelo qual estou aqui, não para minha própria alegria ou lucro, mas para o crescimento do reino de Deus. No dia 3, ele se acha entusiasmado. Deus é uma grande bênção servir-te. As pessoas são tão amigas, as montanhas tão lindas, nossos amigos tão bondosos. Mas, no quarto dia, o entusiasmo vai embora. É difícil quando nos lembramos de nossa casa. Choramos hoje de manhã. No quinto dia, ele não reage. Hoje o dia não está muito claro. As nuvens encobriram as montanhas. O céu está cinzento. No dia 6, a tempestade está chegando. Ontem foi o dia mais difícil que já passei. As novidades se foram, estou cansado desta língua, passamos o dia inteiro deprimidos. Mal podíamos lembrar da família e dos amigos que começávamos a soluçar. No 8º dia, as ondas se encrespam e os ventos sopram. E ele disse: este hotel, que tem sido nosso lar, é frio e impessoal. O teto alto, as paredes estranhas, o ambiente pouco familiar. Abracei minha esposa enquanto ela chorava, e nós dois confessamos o desgosto de pensar em passar o resto de nossa vida neste país estranho. É duro, estamos tão longe de casa. Pelo 10º dia, os vendavais vêm com toda a força, e então ele diz: que coisa! Sei que Deus está nos dirigindo, sei que Ele tem um plano para nós, mas é duro demais. Quando vamos encontrar uma casa? Como vamos aprender essa língua? Senhor, perdoa minha atitude lamentável. E na hora que você achava que nada poderia ser pior, queria poder dizer que estou entusiasmado por estar aqui. Não estou. Só me disponho a estar aqui. Esta última semana foi a mais dura de toda a minha vida. Meu compromisso de ser missionário parece uma sentença de prisão. Conheço bem a frustração por trás dessas palavras. Fui eu quem a escreveu. Lembro-me da minha perturbação. Denalin e eu não tínhamos obedecido a Deus? Ele não nos havia enviado para o Brasil? Não era este o seu plano? Não estávamos justamente fazendo o que ele nos mandava? Não é verdade que a paz sempre acompanha a obediência? Ora, por que você está sorrindo? Quem sabe os discípulos tivessem a mesma expectativa. Jesus lhes disse para entrarem no barco, e eles entraram. Não questionaram a ordem, simplesmente obedeceram. Podiam ter objetado, afinal era tarde e a escuridão chegaria em alguns minutos, mas Jesus lhe determinou que entrassem no barco, e eles assim o fizeram. Qual o resultado da obediência? A descrição viva de João lhe mostrará. E, abre aspas, e, quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram ao mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro.
E ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. João 6:16-18. Que frase desalentadora. Abre aspas. Ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Fecha aspas. Fisgados na tempestade do, abre aspas, ainda, fecha aspas. Haviam feito exatamente o que Jesus ordenara e veja o que aconteceu. Uma noite com o mar tempestuoso e o mestre em algum lugar, na praia. Uma coisa é sofrer por fazer coisas erradas e outra é por fazer o que é certo, mas acontece. E quando a tempestade explode, carrega para longe a ideia ingênua: se fizer o que é certo, jamais sofrerei. Basta perguntar para o casal fiel cujo berço está vazio e o ventre é estéril. Basta perguntar ao empresário cujo trabalho honesto o premiou como uma inflação galopante. Basta perguntar ao estudante que marcou posição defendendo a verdade e acabou recebendo zombarias, a professora de escola dominical que aceitou uma classe e ficou cansada, ao marido que assumiu o risco e perdoou a esposa só para ser novamente traído. E assim os ventos sopram, e assim o barco balança, e assim os discípulos se perguntam: por que essa tempestade? E onde está Jesus? Já é ruim estar numa tempestade e ainda sozinho. Os discípulos já estavam no mar há quase 9 horas. João nos diz que eles remaram 6 quilômetros. Você imagina? 6 quilômetros. E é uma longa noite. Quantas vezes correram os olhos pela escuridão à procura do mestre? Quantas vezes gritaram-lhe o nome? Por que ele tanto demorava? Por que ele tanto demora? Acho que escuto a resposta na sala ao lado. Enquanto escrevo, ouço minha filha de 10 anos tocando piano. Acaba de passar para o 2º ano. A professora agora designa-lhe os exercícios cada vez mais complicados. Chega de música sem graça, chega de quadrinhas, é hora de... Agora o ritmo varia. As notas avivam-se e as claves mudam. Será um prazer ouvir, algum dia. Mas hoje as notas chegam devagar. Os dedos se enroscam e Jenna desistiria se lhe dessem escolha. Sou um pai cruel quando insisto para que continue. Sou injusto ao forçá-la a praticar. Não sou surdo ao seu esforço, eu a ouço. Não sou cego às suas lágrimas, eu as vejo. Sei que ela estaria muito mais feliz nadando, lendo ou assistindo televisão. Então por que a faço sofrer? Porque a amo e sei que a luta de hoje resultará em música amanhã. Conta-nos Marcos que durante a tempestade Jesus viu que seus discípulos se fatigavam. Marcos 6, versículo 48. Ele os viu no meio da noite e, tal como um pai amoroso, esperou até a hora certa, até o momento certo, esperou até perceber que era a hora de chegar. E então, o que fazia com que aquela hora fosse a hora certa? Não sei. Por que a hora 9ª era melhor que a 4ª ou que 5ª? Não consigo responder. Por que Deus espera até o dinheiro acabar? Por que Ele espera até a doença se prolongar? Por que prefere esperar até chegar ao outro lado do túmulo para responder às orações que pedem cura? Não sei. Só sei que o tempo dele sempre está certo. Só posso dizer que Ele fará o melhor. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Lucas 18, versículo 7. Mesmo que você nada ouça, Ele está falando. Mesmo que você nada veja, Ele está agindo. Com Deus não há acidentes. Cada incidente é planejado para nos levar mais perto de si. Posso dar um grande exemplo?
A rota direta do Egito para Israel levaria apenas 11 dias a pé, mas Deus guiou os israelitas pelo caminho mais longo e nisto passaram-se 40 anos. Por que ele o fez? Leia com cuidado a explicação. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou de ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Deuteronômio 8, versículo 2 a 5. Veja o que Deus fez no deserto. Ele removeu o orgulho dos israelitas, provou-lhes o coração, garantiu-lhes que daria sustento. Será que Deus queria, de fato, que os filhos de Israel atingissem a terra prometida? É claro que sim, mas sua preocupação maior era que chegassem preparados e não rapidamente. Isso me lembra a história muito contada de 2 maestros que foram a um concerto para ouvir uma jovem e promissora soprano. Um elogiou-lhe a pureza da voz, ao que o outro respondeu: sim, ela porém cantará melhor depois que o seu coração for quebrantado. Certos sentimentos só se aprendem pela dor. E há horas em que Deus, sabendo disso, permite que soframos para benefício da nossa própria música. E então, o que faz Deus enquanto enfrentamos a dor? O que faz Ele enquanto estamos na tempestade? Você gostará de saber. Ele vela por nós. Jesus não estava no barco, havia ido ao monte a fim de orar. Marcos 6,46. Jesus orava, isso é notável. É ainda mais notável que o Mestre não haja interrompido a oração quando seus discípulos começaram a lutar. Mesmo ouvindo-lhes os gritos, continuou orando. Por quê? 2 respostas possíveis. Ou ele não se importava, ou confiava na oração. Acho que você sabe a resposta certa. Sabe de uma coisa? Jesus não mudou. Ele ainda ora pelos seus discípulos. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 24 a 25. Então, como ficamos? Se Jesus acha-se orando e nós enfrentamos a tempestade, o que devemos fazer? Simples. Façamos o que fizeram os discípulos, remar. Os discípulos remaram a maior parte da noite. Marcos registra que eles se fatigavam para remar. A palavra fatigar é, em outro texto, traduzido por atormentar. Não era fácil, não era atraente. Você rema boa parte da vida. Sair da cama, preparar o almoço, entregar tarefas, trocar fraldas, pagar contas, rotina, regras. Mais fadiga que pompa, mais luta que descanso. Quando Denani e eu fomos ao Brasil, pensamos que a vida do missionário era encanto e fascinação todos os dias. O Indiana Jones cristão. Aprendemos uma coisa. Você também? Você pensava que o casamento seria um namoro sem fim. Você pensava que ter filhos era como ser babá de vez em quando? Você pensava que a firma que contratou queria ouvir todas as ideias que você teve na faculdade? Mas você acabou por aprender outra coisa. A lua de mel se acabou. A Receita Federal o convocou. E o chefe queria que você passasse uma semana numa cidadezinha do interior. Você rema boa parte da vida. Existem momentos atraentes, dias de celebração. Temos nossa cota de festa, mas também temos nossa cota de sanduíches e de mortadela. E para ter a primeira, precisamos suportar a segunda. No final, Denali e eu tivemos 5 anos maravilhosos no Brasil. E aprendemos que na hora certa, Deus chega. Do jeito certo, Ele aparece. Portanto, não pule fora.
Não desista, não largue os remos. Ele é por demais sábio para largá-lo. É por demais amoroso para machucá-lo. Quando não conseguir vê-lo, confie nele. Jesus está fazendo uma oração que ele mesmo responderá. Boa reflexão a você. Deus o abençoe.